Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre 3 tópicos que estão relacionados às manifestações do Espírito, né? E esses 3 tópicos, nós vamos ver que sem que nós podemos desfrutar das manifestações sem a prática ou a compreensão deles, mas nós vamos ver que a vontade de Deus e o melhor de Deus é que a gente caminhe sobre esse conhecimento dentro da compreensão e da prática daquilo que a gente vai ouvir hoje, amém? Então, você fecha seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite. Obrigada, Senhor, porque nós estamos, Pai, no lugar certo, na hora certa, debaixo, Senhor, da atmosfera correta. Nós estamos, Senhor, expostos à palavra do Senhor, não uma palavra inventada por ninguém, mas a pura palavra do Senhor, a genuína palavra do Senhor. E eu te dou graças, Pai, por essa noite, te dou graças por tudo aquilo que nós vamos conversar essa noite, por tudo aquilo que nós vamos ouvir, aprender essa noite. E eu creio, Pai, nos nossos olhos sendo abertos, o nosso coração sendo despertado para tudo que vamos ouvir. Senhor, que essa noite não seja tomada por nós como mais uma noite, como uma noite comum. Senhor, que nós não venhamos a cair no engano, a correr o erro de lidar com tudo aquilo que vamos ouvir de forma comum, mas que nós venhamos, Pai, a valorizar, a atentar sobre aquilo que nós vamos ouvir, Pai, para que nós possamos caminhar dentro das verdades da Tua palavra, mas com consciência, dentro das verdades da Sua palavra, Senhor, de modo a agradar o Seu coração através das motivações do nosso coração. Pai, nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus 13, por favor. Nós vamos ver, eu dividi, né, esse assunto que o Senhor colocou no meu coração para a gente fechar hoje, irmãos, em 3 tópicos, amém? Nós vamos falar sobre honrar a unção. Não tem como a gente, até tem, né? Nós vamos ver que tem como nós desfrutarmos dos dons espirituais sem honrar a unção. Mas nós vamos ver também que a vontade de Deus e o melhor de Deus é que nós honremos a unção. Amém? Existem ambientes, né? E honrar a unção, nós podemos honrá-la ou desonrá-la de várias maneiras. Amém? Mas existe um nível de desonra que eu e você podemos dar à unção que nós realmente ficamos privados de desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida, ou daquilo que o Senhor tem para disponibilizar para mim e para você. Amém? Então, nós vamos começar falando sobre o honrar a unção de uma forma geral. Depois nós vamos falar sobre honrar a unção que está sobre a sua própria vida. E depois nós vamos falar sobre o caminho, sobremodo excelente para nós andarmos nos dons espirituais. Amém? Você abriu aí em Mateus? Eu estou séria assim, eu não chupei limão, tá? Antes de vir para cá não, tá bom, irmãos? Eu amo você. Mas eu estou séria assim por causa da seriedade do assunto. Amém? Eu fico assim, não sei por quê, mas eu já tentei mudar, eu já tentei ficar diferente, mas quando eu estou fazendo algo que exige muito a minha concentração, não somente ministração da palavra, mas qualquer coisa, algo que exija muito a minha concentração, a minha atenção, algo que eu preciso me dedicar. E quem me conhece sabe que para mim não serve fazer as coisas de qualquer jeito. Amém? Eu acabo ficando muito séria, e esse sério eu percebo que eu fico tensa para poder conseguir atingir o propósito daquilo que eu estou fazendo ali.
né, com a máxima excelência, com a máxima atenção que eu posso dar. Né? Então, por exemplo, eu já algumas vezes ensinei no Rema e no final da aula, alguns alunos vieram falar comigo em estados diferentes, né, cidades diferentes, falar para mim assim: professora, sua aula é maravilhosa, você é tão fofinha quando a gente chega para falar, né, assim no intervalo, perto de você, você é atenciosa, carinhosa, mas olha, você é muito séria. Você de vez em quando podia rir, porque às vezes dá até medo. Eu falei: eu sei, irmã. Eu falei para uma aluna uma vez: eu sei, mas é o jeito que eu, né? Mas eu estou tentando administrar. Vamos lá. Mateus 13, a partir do 53. Você encontrou? Acompanha comigo aí. Está dizendo assim, ó. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, repita comigo, a sua terra. Mais uma vez, a sua terra. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua própria casa. Então, a gente vai começar por aqui. O primeiro nível de desonra à unção e ao nível que nos priva de ser tocado pelos dons espirituais que atuam na vida de uma pessoa é quando eu e você desprezamos a unção que está sobre a vida dela. E nós fazemos isso porque nós não temos consciência, quando nós fazemos isso, né? Os que fazem isso é porque essas pessoas, elas não têm consciência que a pessoa que está ali transmitindo uma mensagem para ela é ungida por Deus. E que quando ela fecha o coração para receber daquela pessoa, ela não está fechando o coração para a pessoa em si. Ela está fechando o coração para Deus. Ela está fechando o coração para a unção de Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para cá, olha que interessante. E um dos pontos que pode fazer com que nós nos tornemos irreverentes, né? E desonrar a unção que está sobre a vida de alguém é a proximidade que nós temos com essa pessoa. É o nível de amizade que nós desenvolvemos com essa pessoa. É a familiaridade que nós temos com essa pessoa. Nós passamos a desconsiderar que aquela pessoa, ela pode ser a minha amiga, ela pode ser o meu marido, ela pode ser a minha esposa, ela pode ser o meu líder, o meu pastor, a esposa do meu pastor, o meu líder de departamento, e ser meu amigo, mas isso não anula o fato dela continuar sendo ungido. Isso não anula o fato dela continuar sendo alguém que Deus colocou sob a minha vida, que tem uma autoridade espiritual sobre mim. Amém, irmãos? Olha só, olha o que eles falam. Eles, na verdade, olhavam para Jesus e eles se admiraram de Jesus. Entre eles falavam: uau, olha o que ele faz. Eles viram Jesus fazer. A gente começa o texto e fala assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, e a Bíblia fala de tal sorte, que se maravilhavam. Então era incontestável que Deus estava se movendo através de Jesus. Não tinha como contestar. Mas o fato deles terem visto Jesus crescer, o fato de Jesus estar no ambiente familiar, o fato de
eles conhecerem pai, mãe, irmãos, irmãs, fez com que eles ultrapassassem a barreira da honra por causa da amizade, por causa da familiaridade. Amém? E eu vou dizer para você, muitos de nós estamos falhando nisso. Muitos de nós estamos, irmãos, perdendo o tom uns com os outros por causa da amizade. Então, a gente fala de qualquer maneira, a gente faz brincadeiras que não deveríamos fazer. A gente não entende que existe um ponto para brincadeira. E brincadeira só é sadia, só é saudável quando ambos estão achando aquilo legal. Quando a pessoa te sinaliza que não está legal e você continua, você está desonrando ela. Amém? Ainda bem que ninguém sabia qual era o tema de hoje, né? Senão a igreja está vazia. Porque não é confortável nós ouvirmos isso. Mas eu vou te falar uma coisa, você precisa saber onde você quer chegar em Deus e o que você quer desfrutar dele. E o que você quer receber dele. E eu estou aqui hoje, né, como eu estava ensinando na aula passada, ontem, lá no Rema, quando eu estava falando sobre a parábola do jovem rico. Jesus falou algo bem duro para o jovem rico. Você concorda comigo? Nós conhecemos bem a parábola, ele vem todo felizinho falar para Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus fala: por que você me chama de bom? Bom só é Deus. Tipo assim, ele não aceitou a bajulação, ele conhecia o coração, amém? Ele estava vendo além da aparência, além das palavras, além, amém, irmãos? E aí Jesus começa a falar para ele: olha, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não terás. Aí ele vai e fala: olha, tudo isso aí eu tenho observado desde a minha mocidade. Alta performance. E Jesus não julga a alta performance dele. Jesus fala: muito bem. Então, só uma coisa está faltando aí para você. Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois você volta e me segue. Só que antes de Jesus falar isso, tem uma palavra na Bíblia muito interessante, que diz assim: Jesus, fitando-o, amou. Amém, irmãos? Jesus, fitando-o, amou. Antes de Jesus falar aquilo bem duro, que muitos de nós consideramos duro de se ouvir, que trouxe tristeza para o coração do jovem a ponto dele ir embora, a Bíblia fala: Jesus, fitando-o, amou. Correção é amor, irmãos. Eu tenho ensinado vida de prosperidade, vocês sabem disso. E no Novo Testamento tem muito mais versículos falando sobre dinheiro do que sobre salvação. Tem muito mais versículos falando sobre dinheiro do que salvação. Aí eu perguntei para os alunos: vocês acham que o dinheiro é mais importante do que salvação? Todo mundo falou que não. E é verdade, não é mais importante do que salvação. Mas por que então o Novo Testamento dedica muito mais, né? Fala muito mais dinheiro do que sobre salvação? Porque o dinheiro é a única, não é a única, mas o dinheiro é algo que compete com o senhorio de Cristo na nossa vida. E tanto que quando Jesus, no sermão lá em Lucas 16, quando ele vai falar sobre dinheiro, ele não fala: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ele chama o dinheiro de senhor. Amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um e desagradar outro, e não dá para servir a dois senhores. Então Jesus chama o dinheiro de senhor. E Jesus, quando a Bíblia fala fitando-o, amou, é porque Jesus, que conhece o coração, que sonda o coração, que vê o coração, sabia que, na verdade, o senhor daquele jovem era o dinheiro.
E Jesus sabia onde aquele senhorio do dinheiro levaria aquele jovem. Amém? Por isso ele o amou, antes de falar aquilo que foi duro para ele ouvir. Então, todas as vezes que você estiver debaixo de um ambiente onde alguém está te corrigindo, irmãos, saiba que essa pessoa está te amando, mesmo que não pareça. E saiba que hoje nós seremos bastante amados aqui. Amém? Eu vou te amar muito aqui. E você, em contrapartida, vai precisar me amar bastante também. Amém? Então, aqui, ele fala, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e dizia, de onde lhe vem esta sabedoria? E esses poderes miraculosos? Como pode ele se mover dessa forma? Esse aí não é o carpinteirinho? Esse aí não é o filho de José? A mãe dele não é Maria? Os irmãos não são fulano, beltrano, ciclano? As irmãs não são... Esse aí não é aquele que andava todo remelento aqui? Com a havaiana arrebentada? Correndo para lá e para cá jogando bola? Como pode? Amém. E aí continua, e a Bíblia fala, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Existe uma frase que nós falamos muito no Ministério Verbo da Vida, que é, a unção que você honra é a unção que você recebe. E eu quero explicar muito bem essa frase para você essa noite. O que significa essa frase? A unção que você honra é a unção que você recebe. Recentemente, eu recebi um Reels de um homem que fez o rema, congregou no Verbo da Vida, e ele hoje se levantou nas redes sociais dele para falar mal da gente. E ele fala o nome do nosso ministério, o nome das nossas igrejas, o nome do rema. E ele fala mal da gente. E eu fui olhar o perfil dele, fui olhar alguns stories dele, e ele botou uma caixinha de pergunta, e uma das perguntas foi, qual o significado da frase, a unção que você honra é a unção que você recebe? E ele falou assim, nenhum significado, isso daí é jargão de ministro que quer roubar você, de ministro que quer se aproveitar de você, de ministro que quer pegar teu dinheiro, de ministro que quer se sobrepor sobre você, que quer te colocar num lugar de escravidão. Só que isso é bíblico o que ele falou, irmãos? O que Jesus fala na Bíblia? Não há profeta sem honra na sua própria casa. Em outro, esse texto você vai ver em Marcos 6 e em Lucas 4 também. Em um desses dois, ou Marcos 6 ou Lucas 4, Jesus ele fala o seguinte, Jesus não, o autor relata o seguinte, e ali não pôde fazer muitos milagres. E ali não pôde fazer. Por que Jesus foi impedido? Porque ele não tinha capacidade de fazer? Ele foi impedido porque ele foi rejeitado no coração pelas pessoas. Ele foi rejeitado. E eu vou repetir para você, quando você rejeita alguém, você não está rejeitando a pessoa, você está rejeitando a unção. Quando você rejeita a Michela, você não está rejeitando a Michela. Você está rejeitando a unção. Então, quando nós falamos a frase, a unção que você honra é a unção que você recebe, nós estamos ensinando a igreja isso aqui. Se alguns pegam essa frase com a motivação errada no coração e se aproveitam da igreja de Cristo, sinto muito. Eu não vou me privar de ensinar o certo porque alguns estão fazendo errado. Amém? Eu não vou me privar de falar para você aquilo que a Bíblia diz, aquilo que é o certo, porque muitos estão pegando aquilo que é certo e estão prostituindo o que é certo. Estão corrompendo o que é certo. Então, quando nós falamos a unção que você honra é a unção que você recebe, é o seguinte, se você está num lugar onde um pastor está ministrando,
E nós aprendemos dentro desses dias que, embora as 9 ferramentas do Espírito elas estejam disponíveis para toda a igreja, e Paulo ensina e incentiva toda a igreja a buscar com zelo, não de qualquer maneira, mas com zelo os dons espirituais, amém? Então, foi isso que nós aprendemos. Mas, embora os dons espirituais eles estejam disponíveis para toda a igreja, os dons espirituais eles são ferramentas para os 5. Amém? E ao longo dessas quintas-feiras, nós vimos quais são as ferramentas que equipam esses 5. Então, sobre a vida do pastor, existem ferramentas. E quando o pastor está pregando e você honra a unção que está sobre a vida dele, você recebe daquela unção. Ou seja, você recebe de tudo aquilo que acompanha a unção pastoral. Enquanto que, quando você rejeita, quando você fecha o coração, você fica privado de receber tudo aquilo que está envolvido a unção pastoral. E assim sobre todas as outras. Quais são os dons que acompanham o chamado do evangelista? Os dons de poder. Nós tivemos um evangelista aqui super experiente. E aqueles dons, eles só foram possíveis se manifestar, se mover, porque nós honramos a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Agora pensa comigo, pessoas ficaram debaixo da unção do Espírito Santo, foram alcançadas pelos dons de poder, foram curadas de coisas que elas há anos e anos e anos estavam debaixo de jugo de enfermidade. Imagina se pessoas que estavam aqui com problemas graves, sérios, há anos, olhasse e dissesse, até que eu reconheço que Deus se move sobre a vida dele, mas não fui com a cara dele, não. Não gostei dele, não. Gostei do jeito que ele fala. E ficar sentado analisando. Entraria torto na igreja e sairia torto. Entraria doente na igreja e sairia doente. Por quê? Porque a unção que você honra é a unção que você recebe. Você nunca vai receber daquilo que você não honra. Nunca. Amém? Quais são os dons que acompanham o chamado do profeta? Principalmente os dons de revelação. Mas o dom de profecia, não é verdade? Então, os dons de revelação, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espírito. Profecia está dentro dos dons de expressão vocal. Amém? Então, quando você honra um profeta na categoria de profeta, você vai ficar exposto a tudo que engloba o chamado dele. Sabe por que muitas pessoas não têm recebido mensagens do profeta? Porque não honram o profeta. Amém? E eu vou te dizer uma coisa, não estou puxando sardinha para o meu chamado. Amém? Mas por causa do dom, por causa dos dons que acompanham o chamado, o profeta sabe quem o rejeita. Eu vou te dizer uma coisa, eu preferia não saber, mas eu sei. Por quê que eu sei? Porque eu sou melhor do que vocês? Não, porque é ferramenta do meu chamado. Dons de revelação. Todas as vezes que eu sou rejeitada, eu sei. Eu não vou tirar satisfação com ninguém, eu não vou falar com ninguém, eu não vou empurrar a goela abaixo nada para ninguém. Por quê, irmãos? Porque quem perde não sou eu. E eu não estou me colocando no lugar acima ou melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo que existem ferramentas poderosas no meu chamado. E só quem vai desfrutar é quem honrar. Amém? Assim como só quem vai desfrutar das ferramentas do pastor Felipe, do pastor Zenilton, é quem honrar. A unção que você honra é a unção que você recebe. E a unção que você desonra é a unção que você fica privado de usufruir. Privado de receber. Então, nós estamos falando a respeito
de honrar a unção. Então, nós estamos falando, em primeiro lugar, sobre você honrar a unção que está sobre a vida de alguém, sobre a vida de um ministro, sobre a vida de alguém que foi chamado, segundo Paulo, na carta aos Efésios, para trazer aperfeiçoamento para os santos. Amém? Porque foi para isso que os 5 dons foram dados à igreja. Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? E a Bíblia fala, na sequência do texto, por que foi que ele concedeu dons aos homens? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Amém, irmãos? Até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura de varão de Cristo. Para que nós não sejamos mais como meninos, agitados, impelidos de um lado para o outro, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, foi para isso que as 5 unções foram dadas à igreja. Então, quando eu rejeito, eu perco de ser aperfeiçoado. Quando eu rejeito, eu perco de ser amadurecido. Quando eu paro no temperamento, no jeito que fala, na altura, no peso, no cabelo, na cor de pele, no grau de instrução, você sabe que tudo isso é carnalidade, não é? Quem faz isso é carnal. Amém? Ok. Quando eu estou nesse nível de carnalidade e eu paro, sou bloqueado nisso, eu fico privado de receber. Inclusive, será aperfeiçoado e amadurecido para sair desse nível de carnalidade que eu me encontro. Amém? Deixa eu beber uma água, porque vocês estão me olhando com uma cara. A noite só está apenas começando, amém, irmãos? Então, estamos falando sobre honra à unção. Vamos falar sobre honrar a unção no ambiente. Já falei um pouco sobre isso. Amém? Honrar a unção no ambiente, não ser irreverente ao ambiente. Amém? Não ficar lá atrás de conversa. Não ficar cutucando um ou outro. Mas ficar focado naquilo que está acontecendo. Porque, afinal de contas, nós não estamos no cinema. Afinal de contas, nós não estamos na sala da nossa casa. Com amigos, num dia, curtindo a vida. Nós estamos na casa de Deus, mexendo com coisas espirituais. Isso é muito sério. Amém, irmãos? Então, nós devemos honrar a unção do ambiente. A Bíblia fala que a unção ela é sensível. O Espírito Santo ele é sensível. Nós já falamos sobre isso ao longo, não vou me deter muito nisso. Amém? Então, a unção de Deus ela é sensível. Muitas vezes, irmãos, e olha, escuta bem o que eu vou te falar. Dependendo da sua postura, dependendo do seu comportamento, dependendo da sua irreverência, você pode comprometer um ambiente que vai salvar a vida de alguém. E a culpa vai ser sua. Amém? Eu falei na outra quinta que hoje nós estamos dentro de um ambiente aqui na igreja onde nós sabemos que todos são salvos. Nós nos conhecemos. Amém? Mas vai chegar o tempo, irmãos, que está chegando o tempo onde nós estamos recebendo visitantes. Pessoas que a gente não conhece. Pessoas que a gente não sabe que contexto elas entraram aqui. O tempo chegou de nós recebermos pessoas mortas espiritualmente. E nós precisamos ter a sensibilidade que, por exemplo, quando o ministro que está aqui à frente diz, igreja, você pode se levantar, o Ministério de Música pode vir aqui me ajudar? Ministério de Música faz parte do Ministério de Socorros.
O Ministério de Música pode vir aqui me socorrer? O Ministério de Música pode vir aqui me ajudar? Irmãos, essa não é a senha para você ir ao banheiro. Essa não é a senha para poder você ir lá e ficar assim, ali naquele negócio do copo ali, ó. Porque faz barulho, desconcentra as pessoas. Essa não é a senha para você beber água. Essa é a senha para você se levantar orando em línguas, porque nós estamos lidando com vida e morte, com destinos. Nós estamos lidando com eternidade, e isso é muito sério, e nós, como igreja, seremos cobrados. E a Michela, essa noite, fitando os olhos na Igreja Verbo da Vida de Osasco, os amou. Amém, irmãos? Quantas vezes o pastor pede para levantar e tudo, eu ouço o copo. Aí eu olho para trás e falo, será que a pessoa não tem um pingo de sensibilidade? Mas, Michela, como você é radical, irmão, você não faz noção de como eu sou radical. Muito mais do que eu aparento ser. Mas, Michela, que radical. Então, se você acha que eu estou sendo radical nisso, traz sua garrafa de água. Olha como é que a gente resolve o problema. Eu não estou dizendo que você não pode ir ao banheiro. Eu não estou dizendo que você não pode beber água, irmãos. Você é livre, você deve ir. Eu não estou te proibindo de nada. Eu estou te ensinando a se comportar num ambiente onde a unção de Deus está se movendo, operando para alcançar o perdido, para alcançar o enfermo. Muitas vezes, irmãos, nós não nos damos conta. Isso tem tudo a ver com manifestações do Espírito, tá bom? Muitas vezes nós não nos damos conta de como uma mulher, ela sofre, ela ora para que o marido dela aceite participar de um culto. Aí chega o belo dia que aquele homem aceita, depois da mulher chorar, anos, chorar e orar, e orar, e orar. Aí o cara vem na igreja, ou vice-versa. A esposa vem na igreja, e aí nós estamos todos dispersos. O Ministério de Música fazendo gracinha aqui em cima, um olhando para o outro, e não vai fazer. Rindo, brincando. Não tendo noção da seriedade do que está acontecendo. Chamando a atenção para si, quando na verdade nós devemos ser invisíveis. E estarmos envolvidos naquilo que está acontecendo. Amém? Vacina, ok? Vacina. E graças a Deus que é vacina. Já fiquem todos espertos, inclusive eu, a linda que vos fala, essa noite. Amém, irmãos? E aí aquela mulher faz de tudo, irmãos, de tudo. Eu vi recentemente um Reels da reação de uma mulher, não está circulando aí, não sei se chegou até você, da reação de uma mulher que orou 26 anos para o marido aceitar Jesus. Ele lá na frente, abraçado com o pastor, aos prantos, e aquela mulher fazendo uma festa na igreja, chorando, e ela foi atrás, ela abraçou ele pelas costas, enquanto ele estava abraçado com o pastor. Irmãos, a gente tem que ter compaixão das pessoas. A gente precisa se envolver na dor do outro. Sabe, quando eu faço esse tipo de coisa que eu estou dizendo para vocês, no ambiente de unção, eu estou sendo egoísta. Eu estou dizendo, eu não estou nem aí para o que está acontecendo aqui. Se tem gente que vai sair dessa igreja hoje sem salvação, vai atravessar a rua, vai ser atropelado, vai morrer, vai para o quinto dos infernos, não estou nem aí. O meu negócio é beber água, o meu negócio é conversar, o meu negócio é ir para o banheiro, o meu negócio é ficar cutucando meu irmão e ficar falando. E o que é isso? A gente está disperso. A gente não está olhando e enxergando a real do que nós estamos fazendo aqui, quando nós agimos dessa forma. É forte, Brasil. Amém? E Michela,
naquela noite, fitando os olhos para o verbo da vida Osasco, os amou. Você vai ser cobrado. Eu vou ser cobrada. Nós, como igreja, seremos cobrados. Não só seremos cobrados, como ficaremos privados de desfrutar do todo que o Senhor tem para a nossa vida. Como igreja, coletivamente. Se nós não soubermos honrar a unção do ambiente, se nós não soubermos honrar a unção disponível, irmãos, nós precisamos ter noção do que é a unção e do porquê ela é disponibilizada para nós. A unção, ela é para o cumprimento de um propósito. A unção de Deus é o próprio Espírito de Deus em manifestação para socorrer pessoas. E eu estou falando isso para vocês porque nós, irmãos, todos nós temos uma baita facilidade de estar andando na linha retinha e, de repente, a gente começar a sair do prumo. E é por isso que o profeta foi levantado dentro da igreja. O ministério do profeta não é para distribuir carro, não é para te dar chave de casa, apartamento. Amém? O ministério do profeta é um ministério de alinhamento. O ministério do profeta é um ministério de trazer a igreja para o prumo. O ministério do profeta, ele foi levantado na igreja para aproximar o coração do homem ao coração de Deus. Então, todas as vezes que nós estamos, aí Deus vem, o profeta vem, Deus vem através do profeta, epa, vem para cá, ó. E nos alinha. Mas pode acontecer do profeta ter uma inspiração e falar para você sobre um carro, sobre uma casa, sobre... Pode acontecer, irmãos. Mas isso é exceção do ministério do profeta. Quando nós olhamos para a palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o que nós vemos é alinhamento. Amém? Então, nós falamos estamos falando sobre a unção. Abra sua Bíblia comigo em 1 João. 1 João 2. Então, existe um nível de desonra que eu dou à unção que eu fico privado de receber mesmo. A unção que eu desonro é a unção que eu fico privado de receber. Quando eu desonro alguém, eu não estou desonrando aquela pessoa. Eu estou desonrando a unção de Deus que está sobre a vida daquela pessoa. Existe um nível em que eu posso ser atingido numa determinada medida. Estou aqui, a unção coletiva, né, tá fluindo. Eu até posso ser tocado por aquela unção, mesmo estando meio que disperso. Amém? Mas se nós, como igreja, de uma forma geral, a gente não... Porque tem pessoas que estão sustentando a unção enquanto uns estão dispersos. Mas se nós, de um modo geral, como igreja, se nós não nos atentarmos para isso, nós podemos sim frear aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida como igreja. Amém? Você abriu em 1 João 2, lá no 20 diz assim: e vós possuís unção que vem de quem? Do santo. E vós possuís unção que vem do santo. Fala comigo, que vem do santo. Mais uma vez, que vem do santo. E ele continua dizendo assim: e todos tendes conhecimento. Irmãos, a Bíblia fala que a unção que você recebeu, ela vem do santo. Amém? A unção que eu recebi, ela vem do santo. Todo mundo que está embaixo desse teto aqui possui unção. Amém? Vós possuís unção que vem do santo. Todos nós somos ungidos. E a unção que nós recebemos, ela vem do santo. Quem
disponibilizou, quem deu essa unção para você, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi o pastor, não foi ninguém. Ninguém pôs as mãos sobre você e transmitiu isso para você. A Bíblia diz que nós possuímos unção que vem do santo. Aí eu te pergunto, como não honrar a unção que está sobre a minha vida? Então nós vamos entrar agora no segundo tópico. Amém? E esse segundo tópico, a falta do ensino dele à igreja é o motivo pelo qual nós temos um monte de crente com crise de identidade dentro da igreja. Um monte de crente triste, frustrado, se sentindo nada, ninguém, um lixo. Por quê? Porque ninguém ensina você a honrar a unção que está sobre a sua vida. As pessoas estão mais interessadas a te ensinar a você a honrar a unção do outro. Você já ouviu alguém dizer para você que você tem que honrar a sua vida? Quem já ouviu aqui? Levanta a mão. Fora os meus alunos no Rema. E não estou me colocando num lugar superior, não. Inclusive, já ministrei isso na igreja. Não sou melhor do que ninguém, mas eu nunca tinha ouvido, antes de mim, ninguém ensinar a igreja a honrar a unção que está sobre sua própria vida. Inclusive, quando eu olho, quando existem conferências falando sobre honra, esse tópico nem é citado. Se você já esteve numa conferência sobre honra, seja ela em qualquer lugar que for, você vai ver que as conferências sobre honra vão ensinar você a honrar a unção que está na vida do pastor, da esposa do pastor, do papagaio, do periquito, do passarinho, do gatinho. Amém? Honrar o ministro, honrar o professor do Rema, honrar fulano, honrar Beltrano, honrar ciclano. Tá, e onde fica a honrar a unção que está sobre a minha própria vida, que ninguém me deu, quem me deu foi o santo? Onde está esse ensino? Não tem, eu não vejo por aí. Mas se a igreja fosse ensinada, nós não teríamos disputa dentro das igrejas entre os irmãos. Nós não teríamos competição. Nós não teríamos irmãos frustrados. Nós não teríamos irmãos que não sabem o que são, que vieram para o mundo fazer o quê. E eu não estou dizendo... E olha só, preste atenção, está sendo gravado, amém? Eu comecei justamente pela honra da unção do próximo, e eu me detive mais com relação aos ministros, mas eu ainda vou arrematar, ainda vou fechar, ampliar mais isso no final. Justamente para que ninguém me interprete mal, a turma que gosta de ser honrado. Amém? Não me interprete mal. Por quê? Porque eu não estou te dizendo que você não deve honrar o pastor, que você não deve honrar os ministros, que você não deve honrar as pessoas. Não é isso que eu estou falando para você. Isso é bíblico e nós devemos sim fazer. Até porque se eu não honro, eu não desfruto, eu não recebo. Mas o que eu estou te dizendo é que antes de você honrar a unção de qualquer pessoa, você tem que honrar a sua. A que você recebeu. Você tem que guardar aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Porque da unção do Felipe, o Felipe vai prestar conta. Agora, da unção da Michela, é Michela que vai prestar conta. E enquanto você está sendo ensinado a honrar todo mundo menos você, menos aquilo que Deus te entregou, você está sendo negligente com aquilo que o Senhor entregou para você, que um dia você vai ter que prestar conta diante dele. Aí você vai estar diante dele e falar assim, mas eu honrei o pastor Felipe horrores. Troquei o carro dele todos os anos. Porque a gente ainda acha que honra só diz respeito a bens materiais. Mas isso daí é conversa para outro dia. Mas eu honrei Michela, eu honrei fulano, eu honrei Beltrano. Todos os professores naquele Rema, Senhor. Eu dei altas ofertas no final. Muito bem, querida. E aquilo que eu te entreguei? O que você fez com aquilo? Você honrou? Você valorizou? Você está vendo como é séria a conversa de hoje? O que você fez com a unção que eu disponibilizei sobre a sua vida para o cumprimento de um propósito?
Você cumpriu o propósito? Você cresceu nela? Você amadureceu nela? Você buscou saber como ela operava, como ela funcionava? Como é isso, Michelle, eu honrar a unção que está sobre a minha vida? É eu ficar depositando presente para mim, na minha própria conta? É eu separar lá no meu salário todo mês R$ 1.000 para me presentear? É assim que eu honro a unção que está sobre a minha vida? Não, irmãos, você honra a unção que está sobre a sua vida buscando aprender a operar nela. Se dedicando tempo em entender como ela funciona. O porquê que ela foi dada a você. E quais são as pessoas que Deus quer impactar, atingir através dela. É crescendo nessa unção. É buscando compreender a vontade do Senhor para a sua vida, dentro daquilo que Ele te ungiu para fazer. Ao invés de ficar por aí tateando, falando, não sei quem sou, para onde eu vou, para onde eu fui, por que eu estou na terra, por que eu nasci. Não. Isso é desonra à unção que está sobre a sua própria vida. Você vai ser muito mais feliz honrando o próximo quando você começar a honrar a si mesmo. Vou repetir. Você vai ser muito mais feliz, você vai ser muito mais satisfeito, você vai ser muito mais pleno honrando o próximo quando você começar a honrar a si mesmo. Amém? E sabe, irmãos, você está numa igreja onde os seus pastores não são vaidosos, não são centralizadores, não te ensina a você ficar debaixo de um jugo de exploração. Eu vou falar uma coisa para você, igual o apóstolo Paulo falou. Eu prefiro fazer sozinha tudo do que ter a sensação de estar explorando alguém. Eu prefiro. Se for necessário eu ficar doente no meu corpo físico, de tanto trabalhar nessa igreja, sozinha, e eu estou falando isso diante do Espírito Santo para você. Eu prefiro do que ter a sensação que eu estou me aproveitando dos outros. Que eu estou explorando as ovelhas que não são minhas, são de Cristo. Porque um dia eu vou estar diante dele. A Bíblia fala que a igreja é a menina dos olhos de Deus. É a noiva. Eu não sei como existem pessoas que conseguem explorar a menina dos olhos de Deus. Não sei. É muita falta de temor. Então vocês estão numa igreja onde os seus pastores não têm esse coração maligno, corrompido. E que te ensina a você honrar a você mesmo primeiro, antes de você honrar qualquer pessoa. Onde você nunca vai nos ver prendendo seus pés aqui, manipulando você. Isso é medíocre, é nojento e é demoníaco. Isso é um nível, irmãos, de mesquinhez, de pequenez tão grande, mas tão grande. E você não vê isso aqui. Você não nos vê retendo o púlpito. Quem tem chamado e quer e almeja o episcopado vai ser treinado, vai ser colocado para poder fazer. Agora, eu posso falar pelo nosso pastor, porque é o que ele fala, é o que nós falamos. Nós não vamos levantar ninguém que não tenha desejo pelo ministério. Você precisa ter desejo. E isso é o que a Bíblia ensina. Levantar por levantar? Levantar porque nós sabemos o chamado que você mesmo não sabe? Não é porque nós sabemos o chamado de alguns aqui e quando a gente pergunta, alguns falam pra gente, eu não sei, a gente sabe. Mas você que tem que saber. Você que tem que procurar saber, você que tem que ter certeza do seu chamado. Mas não é porque nós reconhecemos o seu chamado, você vai vir para cá, não.
Agora, uma vez que você chega e fale, olha, eu não reconheço meu chamado, mas eu percebo que tem algo a mais de Deus para minha vida, me ensina, me ajuda, você vai ter esse suporte. Você vai ter essa ajuda de todos nós. Então, quando nós vemos aqui pessoas ministrando até melhor do que nós, isso não nos afeta, isso nos alegra. O nosso sentimento é, uau, estamos no caminho certo. Quando nós vemos pessoas, e eu não estou falando isso, irmãos, da boca para fora, não. Porque tudo aquilo que eu disser, eu vou prestar conta diante de Deus do que eu estou falando. Eu estou sendo honesta com você essa noite. Estou sendo sincera com você. Amém? Então, não tem essa aqui, não. Nós não somos líderes centralizadores, não. Até porque nós temos uma palavra para Osasco. Deus nos deu uma palavra quando a gente estava no Rio de Janeiro sobre o povo que nós estaríamos pastoreando, a característica e como seria isso. E nós estamos, irmãos, nos doando e nos aperfeiçoando e buscando sabedoria em Deus a cada dia para que a gente não fale naquilo que Deus falou para nós. Amém? Então, irmãos, honre a unção que está sobre a sua própria vida. Vá para casa essa noite, sabe? E retém a raiva, a chateação de você ouvir, alguns, né? Ouvir aquilo que não está gostando. E fala assim, Senhor, sabe uma coisa? Eu quero saber. Para que eu fui chamado? Senhor, eu quero. Eu quero me esmerar, eu quero. Revela meu coração. Eu quero atingir a plenitude daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero passar por essa terra, sabe, sem deixar a tua digital através de mim. E você vai ver, irmãos, que os seus olhos eles vão se abrir, vão se iluminar. E você vai começar a caminhar dentro de um outro nível de compreensão. O apóstolo Paulo fala em Efésios que nós devemos buscar compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Aleluia. Vá para 1 Coríntios. E eu quero falar com você sobre o último tópico dessa noite. Cada tópico desse, a gente poderia passar horas falando sobre, então você está vendo que eu estou sendo bem resumida, pincelando bem. Né? Então, honre a unção que está sobre a sua própria vida, amém? Não abandone a honra ao seu irmão, ao próximo. Amém, irmãos? Nós devemos honrar uns aos outros, independente de título. Lembra que eu te falei que eu ia arrematar? Independente de título. Embora eu frisei dentro dos 5 dons, nós devemos honrar uns aos outros, independente de título. Eu devo honrar as professoras do departamento infantil que estão lá com meu filho. Eu devo honrar o irmão que fica ali na portaria. Eu devo honrar aquele que fica olhando meu carro. Eu devo honrar a Dona Maria e a equipe dela, porque quando a gente chega nessa igreja é um nível de excelência, limpeza, sabe? Odor agradável. Eu devo honrar. Nós devemos honrar uns aos outros. Eu não devo escolher quem que eu vou honrar. Ai, hoje quem está ministrando é a Andréia. Não gosto. Só gosto quando é pastor. Irmãos, a gente já passou dessa. Aí nós falamos com o pastor com aquela voz sedosa, com aquela voz amorosa. Mas aí com o meu liderado eu sou ríspida. Eu falo de qualquer jeito. Eu não falo em amor. E veja bem, irmãos, cada um tem a sua forma. Eu não estou falando, eu estou falando de falta de educação. Todo mundo aqui sabe que eu sou bem direta mesmo, diretona. Muitas vezes dura no falar, mas eu não desrespeito ninguém.
E se eu passar do ponto, como já aconteceu, eu peço perdão. Porque eu não estou aqui para levantar a minha reputação. Eu não estou preocupada com o meu ego. Não estou. Eu dei um exemplo no Rema recentemente, que uma pessoa me ofendeu, eu fiquei extremamente entristecida com a ofensa, e a vontade que eu tinha era de me vingar. E eu falei para os alunos, sabe por que eu não me vinguei? Não é porque eu sou boazinha, não. Eu não me vinguei porque eu engulo qualquer sapo por Jesus. Eu não me vinguei, sabe? Eu não dei o troco na mesma moeda. Sabe por quê? Porque eu amo Jesus acima de qualquer coisa. O meu amor por ele é tão grande, tão grande, tão grande, que quando eu pensei em revidar, que quando eu pensei em me vingar, o constrangimento veio de desagradar o meu maior amor. Então eu não fiz, não é porque eu sou boazinha, porque eu sou melhor do que ninguém, não. Eu não fiz por causa do amor que eu tenho a ele. Então, se eu passar do ponto de respeitar alguém, ser desrespeitosa com alguém, eu vou pedir perdão. Quem já passou por essa situação comigo sabe que eu peço perdão. Não tem problema não em pedir perdão, não. Por que você falou comigo assim, Michela? Não entendi, não sei o quê. Olha, me perdoa, não foi a minha intenção. Fui desrespeitosa, desculpa, se for o caso. Fui ríspida demais. Agora, a gente tem que saber separar as coisas. O que é uma pessoa que é firme no falar e uma pessoa que é desrespeitosa. Os meus liderados estão aqui e sabem. Eu compreendo todo mundo. Mas quando eu tenho que chamar atenção, eu chamo também. Michela, não pude vir, faltei, nananã, nananã. Eu sempre me disponibilizo. Eu sempre pergunto, está precisando de alguma coisa? Eu sempre estou pronta a estender a mão. Eu sempre estou pronta a dar chances e mais chances e mais chances. Mas eu também não deixo de dizer, olha só, abre teu olho, porque senão você vai ser limado daí mesmo. Abre teu olho. Vai correr atrás. Você está entendendo? É diferente. Então, eu não posso, irmãos, falar com os pastores, com o pastor Zenilton, com o pastor Felipe, com a dona Maria, com isso, com aquilo, com todo mundo, com aquela seda. E lá no DI, eu sou ríspida com os meus liderados. No Ministério de Música, eu sou desrespeitosa, humilho as pessoas. No diaconato, eu não estou nem aí. Eu falo como se eu fosse o patrão das pessoas. São coisas completamente diferentes. Isso é falta de honra uns aos outros. Amém? Aleluia. Você abriu em 1 Coríntios? Glória a Deus. 1 Coríntios, no 12, na verdade no finalzinho do 12. 1 Coríntios 12, a gente explorou bastante eles, amém? Lá no 1, o apóstolo Paulo fala que a respeito dos dons espirituais, ele não deseja que nós sejamos ignorantes, que nós tenhamos falta de conhecimento sobre aquilo, né? E aí, irmãos, qual é o contexto da igreja de Corinto? A igreja de Corinto foi a igreja que mais se moveu dentro dos dons espirituais. Mas essa igreja, ela se movia dentro dos dons espirituais, mas elas não se moviam da forma como agrada a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo ele dedicou muito tempo, e o apóstolo Paulo ele lança palavras muito duras de correção sobre eles. Ele é muito duro com eles. Mas por que ele era duro com eles? E em momento nenhum o apóstolo Paulo chega para eles e fala assim, ó, eu não quero mais que vocês se movam nos dons do Espírito. Está proibido se mover nos dons do Espírito aqui. É isso que o apóstolo Paulo fala? Não. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele está com uma bomba atômica na mão dele, um problemão na mão dele. Eles eram irreverentes, eles eram desrespeitosos uns com os outros, eles não aguardavam os irmãos para poder cear junto. Tinha um enteado, tinha um rapaz que dormia com a madrasta. Era uma bagunça. Era um Deus nos acuda. Mas o apóstolo Paulo amou eles. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não viu somente o erro, a falha, a carnalidade, a imaturidade, a maldade, muitas vezes no coração de alguns.
ele os amou e ele os ensinou. Ele fala, peraí, minha gente, olha só. Ok, querem se mover nos dons? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a respeito desse assunto, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vamos sentar, aprender direitinho como funciona para que vocês possam se mover segundo Deus. E aí, ele começa falando, no 12, aí ele vai apresentar as 9 ferramentas do Espírito. Quando chega a partir do 12:12, 1 Coríntios 12:12, o subtítulo é A Unidade Orgânica da Igreja. Então, ele vai combater a divisão que havia entre eles. Ele vai combater aquela coisa de, eu descobri que eu sou olho, mas na verdade eu queria ser mão. Eu descobri que eu sou pé, mas na verdade eu queria ser olho. E o que é isso? Isso é falta de identidade. Por quê? Porque os líderes não ensinam nós honrarmos a unção que está sobre a nossa própria vida. Porque quando você aprende a valorizar aquilo que Deus deu para você, você vai ser feliz sendo olho, sendo pé, sendo boca, sendo o que for. Amém? E aí ele vai ajeitar isso aqui e vai dizer, gente, pelo amor de Deus, vai reclamar com Deus. Estou parafraseando, porque foi ele que dispôs no corpo cada parte como ele quis. Não tenho nada a ver com isso. Se tu não nasceu profeta, sinto muito. Quem não é comigo, é com Deus. Se tu não nasceu pastor, I'm so sorry. Tenho nada a ver com isso. Vai reclamar com ele. Estou parafraseando. Mas é isso que ele fala. Deus dispôs como ele quis cada membro no corpo. Amém? E aí ele vai, a partir do 1 Coríntios 12, a partir do 12 ele vai falar isso, No 28 ele vai falar que Deus estabeleceu a cada um, apóstolo, lá, na igreja, Deus estabeleceu uns para apóstolo, outros para profeta, aí ele vai falando, aquilo que a gente já sabe. Mais uma vez, Paulo está combatendo o quê? A competição. Mais uma vez, Paulo está combatendo o quê? Aquela loucura, aquela visão que todos foram chamados para os 5, e o que não é verdade. Ele deixa claro, a uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. E ele vai falando, são todos apóstolos? Não, não são. Mas hoje você ouviu, alguns pela primeira vez, outros não, que você deve honrar a unção que está sobre a sua própria vida. E aquilo que você nasceu para ser, você vai valorizar. Independente se à vista dos homens é atrativo ou não. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que pode julgar a unção que está sobre a sua própria vida e não achá-la atrativa, não vai prestar conta dela diante do Senhor. Quem vai ser você. E com ele, meu amigo, não tem desculpa não. Sabe, Senhor, eu não honrei porque Michela não achou legal. E a opinião dela importava muito para mim. Aí ele vai dizer, mais do que a minha? Então, a Michela tinha um prestígio na sua vida muito mais do que eu. Amém, irmãos? É forte, Brasil. Não é? Amém. Quem tem tido mais prestígio na sua vida? Vou repetir. Quem tem tido mais prestígio na sua vida? Que voz tem falado mais alto na sua vida? Que pensamento tem se sobreposto ao pensamento da palavra na sua vida? Amém, irmãos? E aí ele vai falando, quando chega no finalzinho do 31, para entrar no 13, ele fala, e eu passo a mostrar-vos ainda. Por quê? Gente, parafraseando, o que ele está falando é o seguinte, olha, eu já falei muita coisa para vocês. Eu já ensinei muita coisa para vocês. Eu já coloquei muitos pinguinhos nos is aqui, mas ainda tem algo que eu preciso ensinar para vocês. Ainda tem algo que é muito superior. E ele não fala só superior, ele fala sobremodo excelente.
E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse caminho sobremodo excelente para o quê? Para os dons, para a operação dos dons. Por quê? Porque é dos dons que ele está falando. É dos dons que ele está ensinando. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, existe um caminho ainda sobremodo excelente para que vocês se movam nos dons. Para que vocês operem nos dons. Sabe qual é esse caminho? Fita aí os olhos comigo na Bíblia. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e aí ele vai falar sobre os dons que ele está ensinando. Ainda que eu ore em outras línguas, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, mesmo que eu ore em línguas, se não tiver amor envolvido, eu só sou uma lata vazia. Só faço barulho. Ainda bem que não sou eu que disse, foi o apóstolo Paulo que está falando. Amém? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual é o caminho sobremodo excelente, irmãos? Para eu poder operar nos dons? Diga, o amor. O que me motiva a operar nos dons? Deve ser o amor. Porque ele é o caminho sobremodo excelente. O que me motiva a profetizar para a igreja? Deve ser o amor. Lembra de Jesus fitando o amor? Deve ser o amor. O amor para quê? Para a tua vida mudar. Para você sair do cativeiro que você está. Para você ser sarado, para você ser curado. Para você ser liberto das crenças limitantes que você agregou ao longo da sua vida. É isso, é o amor que deve me motivar a profetizar para você. É o amor que deve me motivar a me deixar disponível para que Deus possa, através de mim, liberar uma palavra de conhecimento para você, que fala a respeito do seu passado e do seu presente. De coisas que aconteceram e que você está preso naquilo, e de coisas que estão acontecendo e que estão atrasando o seu chamado, atrasando a sua vida. Não deve ser, irmãos, sabe, aquele ar de superioridade, aquele tom de superioridade, sabe? Depois que você impor as mãos sobre alguém, aquela pessoa cair, você sai assim, ó. Isso é besteira. Não deve ser isso que deve me motivar. Deve ser o amor. Uau, ela foi sarada. Ele foi sarado, ela foi curada, ele foi curado. O que deve mover aquele que sabe que foi chamado para ser um evangelista? A se mover nos dons de poder. A ver um braço crescer, a ver uma perna crescer, ao ver alguém se levantar da cadeira de roda através da imposição das mãos dele. O amor. Assim como Pedro, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. E de graça. Porque tem gente que está cobrando. Amém? Mas, Michela, então, os que estão cobrando acontece? Acontece. Os dons de Deus são irrevogáveis. E eles vão prestar conta de estar vendendo, não são. Vai, filha, você é livre. Está me pedindo autorização para ir no banheiro. Vai, por favor, é melhor do que você fazer xixi na cadeira. E nunca mais me pergunte isso para eu não me achar uma desequilibrada. Porque eu deixei bem claro o que eu quis dizer. Amém, irmãos? E sabe, queridos, tem gente que está vendendo, mas eu não estou aqui para julgá-los. Mas eu estou aqui para combater aquilo que eles fazem, ensinando a verdade para as pessoas. Julgar o problema deles, do que eles estão fazendo. Mas que eu não vou ficar quieta diante de alguém vendendo uma vassoura por R$1.000, dizendo que ela é ungida para varrer a tua casa, não espere isso de mim, porque eu vou falar, é mentira. Isso é um charlatão, um mentiroso,
Um miserável. E se eu fosse você, não estaria debaixo de um jugo como esse. Não estou julgando, mas também estou ensinando a verdade. Mas apesar que eu chamei de miserável, charlatão. É. Mas irmãos, é um miserável, charlatão, mentiroso, bandido, é tudo isso. Porque pelos frutos você conhece a árvore. Amém? E uma das formas de você conhecer é pelas ações mesmo. Tá totalmente fora da Bíblia isso aí. Amém? Então, voltando para cá. E eu passo a mostrar-vos um caminho. Eu estou pensando aqui, Ruben, será que vai dar certo essa ministração para o YouTube? Vamos ver, hein? E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Uau, eu sou o cara. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar monte, se não tiver amor, não vale de nada. Nada serei. Mas fica mais sério ainda, olha só. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se a motivação não for o amor, eu vou ficar pobre à toa, vou ficar sem dinheiro à toa e vou ficar queimado à toa. Porque isso não vai ter peso para a eternidade. Isso não vai ter peso diante de Deus. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele fala as características do amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece. Ou seja, eu estou sendo usado por Deus e fico soberbo. Não é em amor, porque o amor não se ensoberbece. Eu posso ser usado por Deus o tanto que for, mas eu continuo em simplicidade, assim como Jesus. Que foi o ser humano que mais andou debaixo do poder de Deus, mas em simplicidade. Nunca atraiu a glória para ele mesmo. Sempre redundava a glória para o Pai dele. E o Espírito Santo, o que dizer dele então? Porque nós aprendemos que Deus, né? Pai, Filho e Espírito estão envolvidos harmonicamente na operação das manifestações do Espírito. E o Espírito Santo, o que dizer do nível de humildade do Espírito Santo, que não fala por si mesmo, que não dá testemunho de si mesmo, ele dá testemunho do Cristo. Amém? E aí eu te digo, irmãos, se o Espírito Santo não dá testemunho dele mesmo, por que a gente tem que ficar dando testemunho da gente? Dá testemunho do Cristo. E essa é uma das formas, inclusive, de nós reconhecermos uma manifestação do Espírito genuína. Num lugar onde o homem atrai a glória para ele, só fala dele, esquece. Não tem Deus na parada, não. Porque onde o Espírito Santo está manifesto, ele vai testemunhar Jesus. Ele vai dar glória para Jesus. Amém? E aí ele continua aqui. O amor não se ensoberbece. Agora, olha que interessante. O amor não se conduz inconvenientemente. Sabe aquela coisa assim? Você é inconveniente com a pessoa, você fala de qualquer jeito com ela. Ah, é porque é meu amigo. Não, é porque você é mal educado mesmo. Ah, é porque eu tenho liberdade. Não, é porque você é mal educado. É porque você é inconveniente. E a Bíblia está dizendo que o amor não se comporta dessa forma, de forma inconveniente. Não procura os seus próprios interesses. Eu vou colar com fulano porque, sabe? Vai que, né? Vai que pinga alguma coisa na minha conta.
Vai que me dá um carro de presente. Vai que. Isso aí é carnalidade. Porque o amor de Deus, a Bíblia está dizendo que não procura seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente no mal, não se alegra com a injustiça. Eu preciso crescer nisso aqui, hein, irmãos. Porque eu não me alegro com a injustiça. Mas quando o injusto se lasca, eu fico feliz ainda. Quando alguém que faz mal para os outros, para o povo, lá, nem vou continuar, se dá mal, eu ainda me alegro. Estou confessando meu pecado para vocês. Então, preciso crescer, não me alegrar com isso. Mas regozija-se com a verdade. Olha só a característica do amor. O amor tudo sofre. A Bíblia está escrito T-U-D-O, tudo. E como o povo do verbo da vida gosta de falar, tudo no grego é tudo, no hebraico é tudo, no aramaico é tudo, no inglês, no português, no espanhol, no italiano, tudo é tudo. Então o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E aí ele volta a falar sobre os dons. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí ele começa a falar de quando ele era imaturo. Ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, esse homem é quando eu cheguei à maturidade, eu desisti das coisas próprias de menino. Quando eu cheguei ao nível de entendimento da palavra, quando eu cheguei no nível de entendimento daquilo que Deus preza, eu soltei, eu desisti. Aquilo que eu era apegado, extremamente apegado, que eu valorizava, sabe, que eu fazia questão, não, tem que ser assim. Não, eu cheguei num nível de maturidade, eu larguei, eu soltei, eu desisti daquilo. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em partes, eu não sei tudo. Então conhecerei como também sou conhecido. Ei, você é conhecido totalmente. Deus te conhece totalmente. Deus sabe exatamente como está a postura do teu coração agora, inclusive. O que está passando pela sua mente agora, inclusive. Aleluia! Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior destes é o amor. Você pode ficar de pé? O Ministério de Música pode vir me ajudar? Amém?